aquilo que eu falei já anteriormente, galera. Não é um objetivo aqui de mostrar como um vai se sobressair sobre o outro, não é nada disso. Apenas estou mostrando se você tem poder aquisitivo para comprar um Intel Core i5 com a GTX 1650, você vai ter esse desempenho, e se você tem um troco maior para comprar uma RTX 3060, você vai ter esse desempenho aqui. A diferença de um e de outro, sem sombra de dúvidas, é gigante. Isso não tem nem que questionar. Apenas questão mesmo de eu saber como é que vai se comportar o meu notebook, se dá muita diferença de um e de outro, enfim. Para quem realmente quer e tem interesse, principalmente, em comprar uma GTX 1650. Eu vou ligar os dois aqui juntos. Tá o meu filhote aqui ajudando hoje novamente. Vamos lá, liga lá junto com o pai. 1, 2, 3 e foi. Beleza, ligamos. Vamos aguardar eles iniciarem. Vamos dar sequência aqui. Só um teste rápido para a gente poder verificar. Beleza. Como eu tinha falado anteriormente, de tela, aqui nós temos um brilho bem maior, bem mais vivo, bem mais interessante que no próprio Dell G15 com a GTX 1650. Nós temos as mesmas imagens, a gente já consegue notar. Tentei calibrar o máximo possível tanto um quanto o outro para tentar deixar as mesmas cores possíveis, mas a gente vê uma diferença bem grande aqui no Dell G15 com a RTX 3060. Vamos aqui ligar o nosso programinha para poder verificarmos os FPS de cada um. Nós vamos testarmos o God of War. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Para a gente poder verificar. Eu deixei um pouco mais elevado aqui, coisa de 2 dedos. Coloquei um livro aqui embaixo, como vocês podem verificar, para não ficar jogando justamente o aquecimento para o notebook, para o Dell GTX 1650. Aqui eu coloquei um livro mais fininho, para ele não ficar totalmente direto aqui na mesa, para a gente poder testar. Para o pessoal não ficar falando que ele está jogando todo o ar quente do Dell G15 com a RTX 3060 direto e vice-versa no caso, né? Vamos lá. Engraçado, desde o início eu tenho percebido alguns bugs nessa RTX 3060. Não é a primeira vez que acontece isso. Já algumas vezes tem acontecido e mais uma vez ela se comportou dessa forma. Vamos fechar aqui. Às vezes a placa de vídeo ela mesmo acaba não funcionando, mesmo configurando, fazendo tudo que tem que fazer, ela ainda assim dá algum tipo de problema. Eu tô achando que esse notebook aqui provavelmente foi vendido para alguém e por algum motivo houve algum tipo de devolução e automaticamente a Dell de certo deve fazer uma verificação assim que chega lá, e automaticamente com certeza eles vão reembalar e mandar para alguém, porque foi muito rápido. Assim que eu fiz a compra, simplesmente eles mandaram em seguida para mim. Para vocês verem que não consigo nem fechar direito aqui. Lembrando também, galera, que eu não tô com eles ligados na tomada. Tanto um quanto o outro estão sem alimentação de energia. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, nós estamos aqui com 62% de bateria e aqui nós temos com 66%. Aí alguém pode me questionar dizendo, mas por isso que a placa de vídeo não está funcionando, porque simplesmente não está com ele na tomada. Sim, em alguns momentos pode acontecer isso, mas eu fiz a parte de configuração para que ele viesse a funcionar da mesma forma com ou sem estar carregando. Mas é um problema mesmo no próprio Note, galera. Não sei o que está
o que está acontecendo, que bug é esse que simplesmente acaba travando, daí você tem que reiniciar o Note. A GTX 1650 eu não tive nenhum problema. Com certeza com a RTX 3060 jamais era para ter esse tipo de situação, mas tem acontecido. Daí geralmente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o Note e simplesmente ligar novamente para poder dar sequência. Vou fazer isso rapidão aqui, para a gente não perder tanto tempo. Já desligar, forçando. Não é recomendado fazer isso, mas como eu tô com pressa, vou fazer. Não sei o porquê, mas algo me diz que geralmente eles dizem que produzem, a Dell, né, automaticamente. Na verdade, as empresas em si, elas produzem em alta quantidade, mandam para as lojas, deixam em estoque, a gente faz a compra, eles lançam a nota fiscal e automaticamente mandam para o cliente. Nesse caso específico aqui, a Dell, a gente sabe que ultimamente tem feito a tal produção dos produtos conforme é pedido, conforme é feito a compra. Mas o que me assustou é que simplesmente eu fiz a compra no site da Magazine e os caras, depois de 2 dias já mandaram, 2, 3 dias mandaram para mim um notebook, coisa que de várias outras peças que eu comprei, pedi aí pro pessoal que revende e tinha uma demora gigante e eu achei muito esquisito e estranho. Questionei a Dell falou para mim que não, estava tudo certo e que eles fizeram sim sobre medida, sobre pedido para mim. Eles mesmos produziram essa máquina. Eu tô achando que foi rápido demais, mas fazer o que, né? A princípio, vamos querer acreditar na história da Dell. Lembrando que tem um problema de tela, de vazamento de tela gigante, mas gigante mesmo, nesse notebook. Não é o caso aqui, não é isso que eu vim aqui falar. Tanto num quanto o outro existe vazamento de tela, depois eu vou mostrar no outro vídeo, mas só para deixar já claro para vocês. Fiz aqui, desliguei e liguei, agora sim está rodando perfeito. Vamos aqui, lembrando que os dois estão fora da energia, estão só com as suas baterias. Então, automaticamente a gente vê uma queda acentuada, tanto de FPS quanto de desempenho. Super normal isso. Mas, só para mostrar um pouquinho aqui e logo em seguida já ligo ele na tomada, a gente vai ver se vai dar muita diferença. GTX 1650 nós estamos aí com a CPU 58 graus, 59 graus. Com FPS aí de 31 FPS. Aqui nós estamos aí com 54, 52, 51 graus, 59, 60 graus agora, aumentou. Na faixa de 30 FPS. Eu vou apagar a luz aqui para a gente poder verificar a qualidade de imagem de cada um. Vamos lá, vamos tentar deixar os dois aqui praticamente na mesma linha, na mesma sequência, para a gente poder mostrar para vocês aqui. Beleza. Mostrando aqui novamente, vamos lá, computadorzinho. Vamos lá, abre ali. Nós estamos com a bateria, somente modo bateria, 54% gasto, 54% restante, aliás. E aqui nós estamos com eita, vamos lá, de novo. Aqui nós estamos com 61%. Beleza. Voltamos. Se a gente girar aqui para um lado para o outro, a gente vê que mesmo com ele sem estar na energia, apenas na bateria, com a bateria dele, a gente consegue pelo menos 30 FPS para a gente poder jogar. GTX 1650
A gente vê algumas partes que trava, pouquinha coisa, mas acaba travando um serrilhadinho, alguns momentos, não é sempre. Já na RTX 3060, dificilmente a gente verifica essa situação. Se a gente colocar aqui, ó, para correr, para trás, para frente, para trás, girando a tela. Lembrando que eu não estou com o mouse, simplesmente estou com controle, tanto um quanto o outro, então automaticamente a gente tem aí um certo atraso nesse sentido. A tela, a qualidade de tela, de cor, a gente identifica já uma diferença de um e de outro. Beleza, vamos dar sequência então aqui. Eu vou agora ligar a energia nos dois. Beleza, liguei a energia tanto de um quanto de outro, vou mostrar para todos. Conectada e conectada. A gente já vê as ventoinhas do GTX 1650, Dell G15, GTX 1650 já acionando sozinha. Nós vamos colocar no modo turbo. GTX 1650 e vamos colocar aqui no modo turbo a RTX 3060. Beleza? Vamos sair dessa página, dessa tela. A gente já logo de cara verifica um aumento de FPS. Na RTX 3060 a gente está aí com 79 graus nesse exato momento. Nós estamos aí consumindo praticamente 9, 10 GB de RAM. E nós estamos com agora 77 FPS, mas aí na faixa de 77, 80, 90, como a gente pode verificar, 105, 115 FPS. Ó, fica oscilando mais ou menos em cima disso. Já a GTX 1650 a gente está com 95 graus. Geralmente a gente fica aí nessa faixa de 88 até 94, 95 graus, sendo que os dois são Intel e os dois estão padrão de fábrica, não foi mexido, não foi feito nenhum tipo de alteração e nenhuma configuração adicional, simplesmente está padrão. Ele aquece bastante sim, está aí na faixa de 89 até 94, 95 graus. Nós estamos aí consumindo 6 a 7 GB dos 8 GB de memória RAM que nós temos nesse notebook e nós estamos aí na faixa aí de 38, 39 até uns 61, 58 de FPS nele. Vamos dar sequência aqui só para a gente poder verificar como cada um vai se comportar. Deixa eu dar uma corrida aqui. Até lá. E vamos voltar. Aqui a gente verifica que a textura aqui das pedras aqui, ó. Aqui a imagem, como eu já tinha falado em um outro vídeo, aqui a imagem é um pouco mais viva, mais real. A gente vê um pouco mais de detalhezinhos. Nessa aqui a imagem é boa também, tem uma qualidade excelente, porém, estando uma do lado da outra, a gente vê uma diferença bem grande, vamos assim dizer. Embora pela filmagem, infelizmente, a gente não consegue ter essa real noção, mas ainda assim percebe-se aí uma certa coloração diferente, uma certa textura diferente de um e de outro. Vamos voltar aqui para o caminho. Olha aqui como a textura aqui da porta. Vamos lá de novo, só aqui, ó. Só solta aí, só pra gente poder ver. Puxa, vai de novo. Puxa.
aí na faixa de 105 FPS, 103 e aqui na faixa de 47 FPS. Mais ou menos esse padrão ali. Tá, vamos entrar então lá. No quesito som, galera, tanto um quanto o outro, a qualidade de som é praticamente a mesma, tá? Eu fiz a parte de configuração, adicional e tudo mais, tanto um quanto o outro, e praticamente não vejo diferença nenhuma. Em alguns momentos até parece até que a GTX 1650 tem uma qualidade um pouquinho, praticamente minúscula, um pouquinho a mais, mas é só a impressão mesmo. Praticamente os dois são iguais no quesito som. Qualidade de som praticamente idênticos. Não tem como dizer que um é melhor que o outro. A respeito de tela, a gente consegue ver uma diferença aí notória de um e de outro, por mais que a gente calibre e tente deixar a mesma configuração, mas existe sim uma diferença gigante de qualidade da tela do RTX 3060. Mas a tela do GTX 1650 é uma tela com uma qualidade bem bacana, sem dúvidas, não dá para dizer que é uma tela ruim. Embora não seja aí um IPS, mas é bem similar a um IPS. Um dos problemas que eu sempre comento com vocês e sempre vou questionar é a respeito de vazamento de luz na tela, que neste caso aqui, ó, se a gente colocar um pouquinho mais aqui para trás, aqui onde que é mais escuro aqui, ó, a gente verifica que na RTX, essa parte aqui, ó, a gente verifica na RTX 3060 um pouco aqui de vazamento de luz, um pouco aqui, embora pela câmera não é tão visível, mas dá para se perceber. GTX 1650 aqui mesmo tem um vazamento gigante de luz, e aqui, essa parte aqui com vazamento gigante e essa parte com vazamento gigante, sendo que nas partes escuras a gente acaba verificando bastante isso. Sendo que a gente vai fazer a devolução dessas duas peças que vieram com esse problema. Recebi umas outras unidades que veio com vazamento de luz de tela, mas ainda até dentro do padrão, assim, do permitido, algo pouco. Mas essas duas unidades que chegaram para mim agora chegaram de uma forma assim bizarra mesmo, absurdo do absurdo. Como eu sempre falo, a temperatura de um e de outro. RTX 3060 tá aí na faixa de 10 a 15 graus mais frio do que a GTX 1650. A GTX 1650 aí gira direto em torno de 90 a 95 graus. Aqui geralmente em torno de 80, 85 graus, 80, 78, nessa faixa ali fica oscilando. FPS a gente não pode nem considerar, porque visto que uma placa é bem diferente da outra. Então, só para a gente ter uma noção mesmo como que você vai jogar. Dá para jogar God of War no meu GTX 1650? Dá sim. Sendo que nós estamos aqui na qualidade, é uma das informações que eu acho que eu acabei esquecendo de passar para vocês. Vamos lá, deixa eu mostrar só a configuração aqui. Vamos lá em configurações. Vamos entrar aqui. Nos gráficos, entramos aqui, ó, os dois estão em alta, na definição alta. Tem aqui a original, tem a baixa, original, alta e a ultra. Se nós colocarmos aqui na ultra, coloca na ultra aqui, filho. Puxa pro lado aqui, ó. Isso. A gente verifica que a VRAM utilizada aqui seria no mínimo 5.583, sendo que nós só temos 4 GB de VRAM aqui, que na verdade seria 3.962. Então, automaticamente, para o GTX 16, a gente até conseguiria colocar, porém, iria dar uma certa travada e o FPS ia cair ainda mais. Então, eu preferi deixar na alta as duas, para a gente poder fazer um testezinho para vocês terem uma ideia. Mas, aqui na RTX 3060 a gente consegue, sem sombra de dúvidas, utilizar aí na Ultra e você vai conseguir um FPS ainda, uma qualidade bem boa para poder jogar. Então, alta e alta.
saímos. Parte de exibição, vou só mostrar aqui para vocês. Nós estamos então aqui com a RTX 3060, sem bordas, a configuração lá automático, desligado, limite de FPS 120 FPS, praticamente a mesma configuração de um e de outro para a gente não ficar muito desigual de um e de outro. Vamos sair, voltar. Vamos dar sequência aqui então para vocês poderem verificar. Como eu sempre falo e vou falar sempre, galera, para quem não é muito exigente, para quem não é um gamer aí, sem sombra de dúvida, a GTX 1650 já vai suprir essa necessidade sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Você vai conseguir brincar, você vai conseguir se divertir final de semana, durante a semana, você vai conseguir fazer algumas programações, vai conseguir fazer alguma edição de vídeo, de foto, enfim. Você vai poder aproveitar o seu notebook aí por um período de tempo ainda bem interessante. A gente sabe que vai vir uma nova geração de jogos, onde com certeza vai pedir aí mais VRAM, vai pedir mais memória, vai pedir mais de processador, mais de placa de vídeo, enfim. Sabemos que a RTX 3060 vai ter uma vida útil bem maior, sem sombra de dúvidas, mas o custo-benefício de uma e de outra com certeza é um grande diferencial. E daí, como eu sempre falo, vai da necessidade de cada um e de cada pessoa. De FPS aí nós estamos com 83 FPS nesse videozinho aí com a RTX 3060 e 35 FPS com a GTX 1650. Alguns momentos a gente vê alguns serrilhados, a gente vê alguns travamentos, algum engasgo, pouquinha coisa, em alguns momentos, não é sempre, na GTX 1650, já na RTX 3060 dificilmente a gente vê algum tipo dessa situação, simplesmente roda 100% liso. Lembrando que os dois estão aí em alta definição. Se nós colocarmos sem a conexão da energia, só na bateria como nós estávamos, praticamente o FPS cai aí para 30 na GTX 1650, na faixa de 42, 44 na RTX 3060, mas ainda assim dá para brincar um pouquinho, dá para se divertir um pouquinho na bateria. Mas a gente sabe que na bateria em si, as placas de vídeo acabam caindo bastante qualidade, processador, enfim. Mas em última necessidade a gente ainda consegue utilizar. Bom, galera, não vou estender muito esse vídeo, na verdade só para vocês poderem ter uma ideia, uma noção como o seu Dell G15 com Intel e-Core i5 10ª geração, com 8 GB de memória RAM, com 256 de SSD, com essa placa GTX 1650, como que ele iria se comportar. Você consegue ver e perceber que dá para jogar, dá para se divertir, dá para brincar tranquilo aí. Então, vou finalizar por aqui. Se alguém quiser deixar alguma informação, alguma pergunta, alguma coisa aí embaixo aí para a gente poder interagir, fiquem à vontade, beleza?